Ei a todos, tudo bem? Não sei exatamente quantos nós estamos aqui na sala, Estamos em 12 pessoas. em 12. É suficiente, a minha tela ficou diminuta. Bom, boa noite. Primeiramente dizer que é um prazer imenso estar com vocês aqui. Curso de Administração Pública para o século XXI, mais uma vez. A disciplina que a gente tem aí pela frente nessas 4 semanas, ela é uma disciplina dedicada a dois pontos fundamentais, né? No primeiro momento é tentar apresentar a vocês, digamos assim, um aspecto mais metodológico em termos né, de pensamento, ou seja, fornecer um quadro amplo, né, um quadro maior, digamos assim, um quadro estruturante da forma de pensamento, a partir do qual, nesse quadro, tentando se convertendo a uma ideia de totalidade, para chamar aí um argumento que é um argumento, digamos assim, muito comum em termos epistemológicos, por exemplo, né? Em termos quando a gente discute a teoria do conhecimento, coisas do gênero, que é a relação entre a categoria de totalidade, que nos fornece os elementos elucidativos, né, ou se não, né, todo elucidativo, mas em grande parte, para a compreensão das particularidades. Então, o primeiro movimento na disciplina, ele tem essa finalidade: proporcionar a vocês um quadro analítico, um quadro maior, de interpretação da realidade brasileira a partir de um determinado autor, para, nas 3 semanas consequentes, pensarmos problemas específicos da realidade brasileira, problemas, digamos assim, que não nos abandona, não tem nos abandonado há, há, há décadas, em alguns casos até há mais do que décadas. E a partir deste ponto, nessa relação entre o problema particular e um quadro de totalidade, né, nós podemos aí pensar a nossa atividade, né, que é a atividade principal que nós exercemos, que é a atividade administrativa. Em alguns pontos, aí no caso específico, serve de fundamento para a elaboração de políticas públicas, a análise de política pública, coisas do gênero, mas serve também para a prática cotidiana, né, para o exercício da prática administrativa cotidiana. Essa é a principal finalidade, né, fornecer uma estrutura de pensamento a partir de determinados problemas para que nós possamos, né, no campo cotidiano da vida prática, exercermos a administração. Essas são dificuldades que, em geral, nós temos. Na verdade, é uma dificuldade muito comum por parte de alguns praticantes da administração, né? Poucos praticantes da administração conseguem ou têm desenvoltura na sua capacidade analítica de pensar a totalidade. Normalmente, quando fazem, cai muito no senso comum, né? Então, pensa-se a totalidade, mas esse pensamento da totalidade, esse pensamento do todo, ele não é sistematizado, né? Ele não é fornecido a partir de uma estrutura de conceitos, a partir de uma estrutura de categorias que possibilite ao praticante recorrer, né, ou, digamos assim, alocar os seus problemas cotidianos dentro dessa estrutura. Então, essa vai ser uma das finalidades principais da disciplina, né? Esse exercício da capacidade de pensamento e, ao mesmo tempo, um exercício frente à reflexão de determinados problemas
da nossa sociedade, né? Esses problemas são três problemas que foram escolhidos. Um dos problemas é as relações raciais, é um problema secular na sociedade brasileira. Um segundo problema que nós discutiremos é o problema da fome, também um problema longo que nós, né, a sociedade brasileira e o mundo de modo geral enfrenta. E o terceiro problema é também o problema da pobreza, né? Então, é desnecessário dizer que esses três problemas eles estão unidos, né? Eles formam, na maioria das vezes, eles formam uma unidade de tal maneira que são indissociáveis. Relações raça, fome e pobreza são elementos indissociáveis e digamos que para esses problemas é, é que boa parte das nossas políticas públicas são direcionadas, né? O combate à fome, o combate à pobreza e a tentativa, né, incessante de combater também o racismo, o preconceito, coisas do gênero. Então, eu só selecionei esses três problemas para que nós possamos aqui na disciplina, ao longo da disciplina, discuti-los. Nós vamos discutir um desses problemas por semana. E a opção de discuti-los foi tentar recorrer a também um modo de operação, ou seja, nós vamos discutir a raça, então nós vamos pegar um texto clássico da discussão, texto do passado, e vamos pegar textos contemporâneos. Basicamente, pegar textos dos anos 40 e dos anos 50 do século passado e pegar textos contemporâneos sobre o assunto, sobre os problemas, de tal maneira que a gente possa ter elementos, né, balizadores de uma avaliação histórica, pelo menos em termos do tratamento do problema do ponto de vista das ideias. Né? Então, essa é a ideia. Nós faremos isso com relação à raça, faremos isso com relação à fome, também textos clássicos. Né? Vamos pegar, por exemplo, um texto do Josué de Castro, dos anos 40, a sua proposta, a sua pesquisa, na verdade, a primeira pesquisa sistemática sobre a fome, e eu nem diria a primeira pesquisa do Brasil. Na verdade, ele expande isso para a América Latina e depois expande isso para o mundo. Né? Então, foi uma das primeiras propostas analíticas do problema da fome e também de buscar soluções para o problema, né? Combater a fome. Então, nós faremos isso sempre em dois momentos, né? Um passado recente, né? Não necessariamente um passado muito distante, né? Nós não vamos caminhar aí 2, 3 séculos. Seria perfeitamente possível caminharmos séculos, por exemplo, né? Relativamente ao preconceito, relativamente à questão das relações raciais. Mas vamos ficar aí nos anos 40, nos anos 50 do século passado, e trazemos as discussões para os dias de hoje. Né? É obviamente desnecessário dizer que nós chegaremos à conclusão que não tivemos tantos avanços assim, infelizmente. Né? Os problemas são perdurantes, eles se mantêm e são incessantes desafios para os administradores públicos, né? Para os administradores de maneira geral, né? Para os formuladores de políticas públicas, pessoas, profissionais envolvidos no combate, né, profissionalmente, no combate diuturno desses problemas. Então, a minha preocupação hoje é uma preocupação inicial, né, praticamente assim, apresentar a disciplina, fornecer esse quadro analítico, né, falar de algumas categorias e na semana que na semana, a partir da próxima semana, abordar esses problemas em específico, ok? Eu dou boas-vindas a todos e todas. É um prazer imenso tê-los aqui conosco na disciplina. Fiquem à vontade para interromper. Eu vou fazer
eu preparei uma apresentação que corre, né, estruturalmente o texto. Vou complementar isso com uma outra observação, principalmente no final da apresentação, mas eu preferi dar sequência ao texto, recuperando palavras, né, termos, frases, conceitos do texto, de tal maneira que vocês tenham na aula, né, na videoconferência, vocês tenham aí também uma espécie de guia, né, que vai ajudá-los durante o processo de leitura e, obviamente, né, durante o processo de confeitura das atividades, né? No momento que vocês vão fazer as atividades, fazer as postagens das atividades, nós preparamos essas atividades pensando sempre em viabilizar da melhor forma possível o aprendizado de vocês, né? Não somente o aprendizado específico, mas o aprendizado de todos enquanto uma comunidade que aprende, e também buscando que vocês possam estabelecer entre si debates, né, sobre os temas, sobre os assuntos tratados. Obviamente que, por vezes, esses debates podem ficar um pouco mais né, quentes, né, do ponto de vista das divergências de opinião. Em uma sociedade pluralista, isso é mais do que natural que ocorra. Mas o fundamental é que essa é a preocupação que não é uma preocupação exclusivamente minha, obviamente. A Marissa também está aí, que nos acompanha, sabe perfeitamente bem. Aliás, esse é um serviço que ela faz muito bem, que é de incessantemente exigir que as discussões, os debates, as opiniões, os argumentos estejam fundamentados nas leituras, nos textos, nos autores que a gente estuda, né? Então, fundamentar a opinião é o ponto principal. Então, boa parte das intervenções que serão feitas e das correções das atividades visam exatamente isso, né? Sempre lembrando, né? Tudo bem, você tem uma opinião, você tem um argumento, o que se pretende é que esses argumentos estejam devidamente fundamentados, né? Assessorados por, por por textos, né, assessorados pela ciência social. É essa a exigência que a gente faz. Caso vocês tenham dúvidas, né, nós estamos à disposição de vocês para tirá-las. Obviamente, essas dúvidas serão trazidas aqui para, para a aula. São, às vezes, não são dúvidas muito individuais, né? São dúvidas coletivas. Então, por vezes, trazer essas dúvidas aqui para o campo é melhor. Antes de dar início, efetivamente, à apresentação, eu pergunto se há alguma dúvida, se querem apresentar algum ponto, falar de alguma dificuldade que tiveram com a plataforma, se já tiveram acessos, se está tudo bem certinho. Alguma observação? Professora, eu vou só aproveitar para Diga. direcioná-los. Se em algum momento eles tiverem alguma dúvida, algum comentário, né, quiserem interromper, podem mandar no chat também, tá? Que eu falo, eu paro ali, eu peço licença para o professor para a gente ir conversando, porque essas interrupções, essas interações de vocês certamente enriquecem a aula, né? E a dúvida de vocês pode ser a dúvida do colega também. Então, por favor, não fiquem com vergonha, né? A gente está aqui realmente para trocar, para conseguir falar sobre o conteúdo, trazer a experiência de vocês também, isso para a gente também é muito importante. Fundamental, exatamente. Acho que esse é o ponto, você tocou no ponto, né, basilar da questão nossa. É que, além da fundamentação das opiniões, dos argumentos, né, nos textos, o que nós esperamos é que esta fala, esse argumento, essa opinião, ela venha com o sedimento da prática, né? Ela venha assentada na prática de vocês. É isso que nós esperamos, né? Porque, afinal de contas, o que mais importa no curso é que a gente exerça a reflexão sobre a prática, né? Porque se tem algo que tem
digamos assim, força para mudar a realidade é a prática. Não, as ideias em si, por elas próprias, pouco modificam qualquer coisa, né? A prática, a ação humana, a intervenção humana é que efetivamente provoca, né, promove as mudanças, embora essa ação, essa prática, ela possa, né, ela seja guiada por princípio, por ideias, por conceitos, por ideologias. Mas não há aqui uma separação, digamos assim, entre pensamento e ação, entre prática e teoria. Essas coisas são sempre apresentadas de modo bem condensado. Ok? Alguma questão? Professora, a gente tem um comentário da Marzoé. Uma curiosidade. Notei que os textos base são de época bem longínqua. Algo em especial por esta época, pois tive algumas dificuldades de entendimento, na questão de gramática mesmo. Sim, sim, sim. Sim, é como eu tinha comentado, porque nós lidaremos principalmente com textos clássicos, né? A gente precisa ter essa leitura do clássico. Eu acho que esse é o ponto daí, a escolha desses, em especial de dois autores que são clássicos do ponto de vista das ciências sociais brasileiras, né? O Guerreiro Ramos, um autor clássico, e o José de Castro, autor clássico. Então, esses intelectuais, eles apresentaram ideias que tiveram impactos, denunciaram, né? Ideias que efetivamente, digamos assim, lançaram luzes sobre a realidade brasileira. Então, ter acesso a esse pensamento pioneiro é uma das propostas. Mas, ao mesmo tempo, e aí você pode ver que nos textos complementares nós temos textos muito atuais que discutem, neste século, nesta década, estão discutindo as questões, estão discutindo os assuntos. Então, nós vamos tentar aí, nessa mescla entre um texto clássico e um texto contemporâneo, de tal modo que nos possibilite a compreensão dos eventos do ponto de vista histórico. Então, esse é o ponto. Firmar uma perspectiva histórica sobre os problemas. E com esse desafio, vocês também enfrentarão, no momento, né, aliás, a gente sempre enfrenta, né, na nossa prática cotidiana, de compreender a história, né, como é que nós chegamos a ser o que somos, né? No caso, né, como é que o Brasil chegou, como é que nós podemos compreender o Brasil a ser o que efetivamente ele é. Essa pergunta remete a uma compreensão histórica. E no caso dos problemas que nós vamos tratar, né, vamos resgatar essas ideias, esses textos clássicos, para nos ajudar a compreender no dia de hoje e saber, inclusive, o que há de novo no problema. Né? Qual é a novidade do problema? Se esse problema de fato é novo, né? Se o fenômeno, né? Não o assunto, né? Se a coisa que nós traremos, o fenômeno, se o fato é novo. Na maioria das vezes não há tanta novidade assim. Mas isso sinaliza principalmente para a dificuldade que nós, não somente nós, né? Mas a maioria dos países, das nações, possuem em eliminar determinado tipo de problemas sociais que são quase que perdurantes, né? Então, para nós, para o Brasil, que no caso, esses problemas, embora haja outros, né, poderíamos estar discutindo a presença da inteligência artificial como problema nacional, né, mas aí não interessa, mas não interessa tanto para a disciplina. Tá? Eu até chego a discutir essas coisas, mas numa disciplina de ética e filosofia, por exemplo. Para nós, os problemas sociais de grande impacto, né? Relações raciais, fome e pobreza. E nós vamos percebendo que esses problemas, como eu estava
comentando, em verdade, eles são uma constelação de problemas. Então, não existe uma ação certeira, né? Não há como nós darmos uma flechada e com essa flechada nós eliminarmos o problema. Então, esses problemas estão associados. Eles são problemas que chamam um outro conjunto enorme de associações. Então, falar da pobreza, obviamente, nós temos que discutir a educação. Né? Falar da pobreza, nós temos que discutir a economia. Falar da pobreza, nós temos que discutir a cultura nacional. Então, chama aí um conjunto, daí a complexidade. Né? A complexidade quando, né, o administrador público vai elaborar políticas públicas. Porque se essas políticas públicas não são pensadas diante da complexidade, não adianta, o problema não é solucionado. Na maioria das vezes, ele é simplesmente acobertado, digamos assim, porque determinadas políticas públicas particularistas elas não conseguem ter um efeito genérico, né, digamos assim, um efeito genérico de cura, né, como se medicamento fosse, né, para, para as questões. Mas essas dificuldades que você tiver, tá, que você fala que teve, inclusive a dificuldade com o modo de escrita, né, dos autores, com o estilo do próprio autor, a forma de construir o argumento, coloque para nós, né, que nós vamos aí, obviamente, tentar, tentar ajudá-lo no processo de compreensão das ideias. Ok? Mais alguma questão? Tudo certo, então? Vamos dar início, eu vou fazer a apresentação. Vocês perceberão que é uma apresentação, tá bom, Mazoé? Valeu. É uma apresentação, de, digamos assim, fidedigna ao texto, né, e tem a finalidade principal de servir como um guia de leitura. Né? Não tem a finalidade de estatuir uma interpretação definitiva e cabral do texto. Não encarem como dessa forma, né? Mas como um guia de leitura, porque, haja vista a cada um de vocês, determinado aspecto do texto a, vai saltar aos olhos. Né? Então, cada leitor, a partir, né, guiado pelo seu interesse, guiado pela sua história de vida, guiado pelos seus pressupostos, faz com que do texto lido ressalte certos aspectos que para outro leitor podem ter passado e passa desapercebido, ok? Então eu vou projetar a lâmina, eu acho que agora está geral, é isso? Agora sim. Uhum. Tá ótimo. Então o texto escolhido para nós é um texto que vem deste livro aqui, né? O livro ele é de 1960, portanto, um período fundamental. Né? O Brasil estava vivendo ali nos anos 50, o momento áureo, né, da, digamos assim, de uma mudança qualitativa na sociedade brasileira muito grande. O Brasil estava passando por um processo de industrialização que iniciou-se lá nos anos 40, já com Getúlio Vargas, mas que durante todos os anos 50 se manteve firme com os propósitos. Né? As principais estatais brasileiras, por exemplo, são crias do final dos anos 40, dos anos 50. Então, neste momento, havia ali uma ideia que o Brasil estava ingressando em um novo patamar de sociedade, né? É um novo patamar de desenvolvimento. E muitos intelectuais, não foram poucos, muitos intelectuais se lançaram com o propósito de ajudar o país a ingressar definitivamente na modernidade. E esse talvez seja o grande mote
da sociologia brasileira, né, das ciências sociais brasileiras. É como o Brasil ingressa, né, ou vem a ingressar definitivamente na modernidade, né? O Brasil, vocês sabem perfeitamente, o Brasil ele é capturado, bem capturado, pelo, né, pela lógica que as nações cêntricas naquele momento vinham impondo ao desenvolvimento. O Brasil entra pelas portas do fundo, né? Entra como um criado nessa esteira do desenvolvimento, entra como um fornecedor de, de matérias-primas, né? Como fornecedor de riquezas para as grandes nações de época, em especial a França, né? Em especial os Estados Unidos, já nos anos 50, do pós-Segunda Guerra. Então, Portugal, Espanha, o Brasil ele é apanhado de surpresa, né, digamos assim, e passa a ser um contribuidor para o desenvolvimento da sociedade moderna, para o desenvolvimento, para a modernização do mundo. O Brasil entra, né, encarreirado e é tomado de assalto, né? Nós vamos fornecer matéria-prima, riquezas aos montes, né, para o processo de desenvolvimento das nações cêntricas. Mas naquele momento, nos anos 50, final dos anos 40 e anos 50, apresenta-se para o Brasil uma nova perspectiva. Então, esses intelectuais, né, Celso Furtado, Guerreiro Ramos, Álvaro Vieira Pinto, o Josué de Castro, esses intelectuais, eles percebem que é possível o Brasil embarcar no trem do desenvolvimento e, desta maneira, conquistar a sua autonomia, a sua independência nesse processo, né? O Brasil, deixando de ser um país, aspas, subdesenvolvido, alcançando o estágio de país desenvolvido e, consequentemente, rompendo com um processo de dependência econômica, de dependência cultural, de dependência intelectual dos países cêntricos. Então, esses intelectuais dos anos 40, anos 50, eles percebem essa mudança qualitativa da sociedade brasileira, muito em razão do processo de industrialização do país, o Brasil deixando aí de ser um país, supostamente, né, de ser um país agrário, a indústria passa a ser o agente de desenvolvimento principal. Parte da população brasileira, essas indústrias se concentram em alguns estados, particularmente São Paulo, e parte, né, dos brasileiros começam a migrar para, né, isso aí a gente estuda no ensino médio, né, esse processo de migração, né, do norte, nordeste, do sul, todos para o sudeste, porque ali estava a grande promessa, a locomotiva do desenvolvimento nacional, capitaneado, volto a repetir, pela indústria. A indústria, o parque industrial brasileiro, a Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, as grandes montadoras, tudo isso vão dar uma nova apresentação à realidade brasileira. O Brasil passa a se tornar um país urbano. E esses intelectuais vão debater de que modo, né, o modo da nação brasileira entraria, né, neste processo de desenvolvimento, de tal maneira a conquistar a sua autarquia, a conquistar a sua independência, a conquistar a sua autonomia. Esse é o contexto que vai servir para a nossa disciplina, né? E, obviamente, né, nesses termos são lançadas esperanças, né? O Brasil definitivamente estaria apto a resolver os seus problemas
que há séculos afetavam a sociedade brasileira. Então, essa é a ideia. Então, o texto que nós temos é o texto desse livro, A Problemática da realidade brasileira, do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos. Então, em que consiste o texto? As ideias, né? Haveria para ele um país que quer desenvolver-se, um país que quer alcançar a autonomia, a autarquia, precisa naquele momento, precisa libertar-se do colonialismo cognitivo, libertar-se do colonialismo epistemológico, a que foi submetido por séculos. Então, respirávamos os ares franceses no Brasil. Então, a formação da intelectualidade brasileira era uma formação, digamos assim, esses são os termos desses intelectuais, era uma formação alienada. Viviam no Brasil, sobreviviam no Brasil, mas pensavam, né, como se estivessem vivendo em Paris, por exemplo, ou quem sabe em Londres. Tá? Então, isso implicava que o intelectual teria que superar duas deficiências na visão do Roberto Guerreiro Ramos. Tanto deficiências teóricas, quanto deficiências extrateóricas. Né? Deficiências relativas à própria teoria, à teoria social, e deficiências que não têm exatamente que ver com a teoria social, portanto, extrateórica. Diz ele. No Brasil, os analistas, ao tentarem definir em termos globais a sociedade nacional, têm frequentemente incidido em formulações insuficientes e incorretas, devido a dois motivos principais, isto é, duas desatualizações, uma de caráter teórico, outra de caráter extrateórico. Do ponto de vista teórico, esses analistas estão presos a duas correntes sociológicas que predominavam à época, né? A corrente empirista e a corrente positivista. O Guerreiro vai atacar, né? O Guerreiro Ramos vai atacar essas duas correntes, demonstrar a, ele vai demonstrar a incompatibilidade analítica que essas correntes têm e os vícios, os vieses que elas apresentavam quando o analista captura essas ideias e tenta solucionar os problemas nacionais com ideias estrangeiras. Então, de um lado, esse aprisionamento faz com que fiquem desatentos à distinção entre realidade social produzida e realidade social em produção. Fique desatento entre o que é manifesto e o que se encontra em estado de latência. Ou seja, esses analistas ficavam desatentos a espectros da realidade que, por estarem incessantemente sujeitos à liberdade da praxis humana, são sempre um vir a ser e estão sujeitos à mediação humana. Então, aqui já apresenta dois modos de ver a sociedade. É importante nós termos essas duas, esse elemento paradigmático de analisar a realidade. Uma coisa é a realidade, parte da realidade que está manifesta, está dada, que, digamos assim, a olhos nus se descortina. Então, esta realidade é uma realidade social já produzida. Mas, ao mesmo tempo, existe no subsolo dessa produção, né, um magma, ou seja, aquilo que ainda não está devidamente manifesto, ainda não está posto, mas que, a depender dos movimentos que estão sendo feitos aqui, das intervenções práticas humanas, isso vem a aparecer, né, e a instituir-se como sendo a realidade. Tá? Então, esse procedimento é um procedimento analítico fundamental. Realidade manifesta,
e realidade em estado de produção, ainda não devidamente apresentada. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, nós podemos dizer, bom, de que modo isso nos ajuda, né, nesse primeiro momento? Bom, nós sabemos que, por exemplo, muitos de nós ficou surpreso, né, ou tem ficado surpreso nos últimos 10 anos com a chamada polaridade que a sociedade brasileira viveu, está vivenciando. Né? Há uma surpresa, alguns vão dizer, é uma surpresa que determinada corrente de pensamento, que determinado modo de pensamento tenha tomado de assalto, né, a realidade brasileira e isso está dividindo o Brasil, isso está criando né, um afastamento dos brasileiros entre si. Bom, este elemento, que hoje é um elemento, digamos assim, é uma realidade social já manifesta, é óbvio que nós podemos encontrar isto em estado de produção, né? Não adormecido, pelo contrário, mas dentro da praxe humana sendo devidamente articulada. E quando isso vem à tona, ele se torna uma realidade, né, uma realidade social produzida. Então, esse ponto é um ponto fundamental. Todas as vezes que nós olhamos a realidade, qualquer realidade que seja, tá? Tanto seja a realidade brasileira, ou seja a própria realidade da empresa na qual nós trabalhamos, né? No órgão, no departamento que nós trabalhamos. Nem sempre nós conseguimos ter a exata medida, né, do que é essa realidade complexa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dentro do campo da administração. Então, se você pede a um contador e faça uma análise da realidade da empresa, da situação da empresa, da situação do órgão, do departamento em que a gente atua, é claro que aí vai aparecer o chamado balanço, né? O instrumento analítico. Né? O balanço vai aparecer e vai dizer, olha, assim está o nosso departamento, assim está a universidade. Este é o balanço, esta é a realidade. Mas isso não diz tudo. Né? Isso não diz tudo porque isso não explica a realidade. E quando muito, isso vai somente apresentar a realidade já produzida. Para compreender este vir a ser, você diz, não, eu gostaria que nós fizéssemos uma pesquisa sobre o clima organizacional, né? Que nós fizéssemos uma pesquisa sobre a cultura organizacional. Então, quando você recorre a esses outros instrumentos, tá? Você vai buscar elementos que estão digamos assim, no subsolo da produção da realidade organizacional. E esses elementos que estão no subsolo, daí a diferença, por exemplo, né, muito comum entre clima organizacional. O clima organizacional é o que está sendo vivido no momento, é o manifesto. Né? A cultura organizacional é o que está no substrato, embaixo. Então, em geral, nós lidamos com esses dois elementos, e é este tipo de pensamento que o Guerreiro Ramos recorre. Né? Uma coisa é a realidade brasileira que está aí, vista a olhos nus. Outra coisa é a realidade brasileira em potência, né? Em estado de potência, que ainda não se concretizou, mas pode se concretizar. Então, ou seja, e essa realidade social produzida é que vai levar ao segundo, né, ao segundo problema, a segunda desatualização. Ao coisificarem a realidade e a ela atribuir causalidade única, por considerarem a preponderância sistemática e exclusiva de um determinado fator, seja raça, seja clima, seja economia, cultura, os analistas se tornam deterministas e dogmáticos. Então, essa dupla acusação é a acusação que ele faz para os analistas de época. E me parece que ainda são acusações pertinentes para os dias de hoje. Ou seja, muitos de nós coisifica a realidade, né? Considera a realidade social como se
dão à realidade social o mesmo status ontológico que dão a uma pedra, a uma carteira, né, a uma madeira, a um elemento assim, nesse sentido. Então, ele acusa a prática dos analistas dessas duas deficiências. E, do ponto de vista extra-teórico, os analistas, ao adotarem um modo de vida acadêmico como modo de sociologizar, subtraem seu principal histórico ingrediente, que é o engajamento efetivo do analista com a realidade a qual pertence e participa. Em outras palavras, a praxis sociológica. Então, de um lado, uma deficiência teórica, né, dupla, a confusão entre realidade social produzida e realidade social manifesta, e, por outro lado, o enclausuramento do intelectual em gabinete. O intelectual não está lançado à vida cotidiana, ele não está lançado à vivência dos problemas, ele não está lançado à pujança dessa realidade. Então, quando ele se enclausura, né, nos gabinetes universitários, como eu estou aqui, e de certa forma, como talvez eu seja também, isso causa dificuldades na compreensão da própria realidade. E no caso, na acusação do Guerreiro Ramos, é dizer o sociólogo, o analista da realidade, ou administrador, tem que cair em campo, né? Tem que se engajar nos problemas. Sem esse engajamento no problema, sem viver a vida latente, né, ele não consegue compreender a realidade. Então, essa é a primeira parte do texto que vocês vão lidar. Mas aí o autor continua. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a lâmina. Ok? Passou. Então, qual é o ponto principal para ele, né? Dado o problema, sim, mas feito o diagnóstico, né? Qual que é a solução? Então, o ponto principal, o argumento principal do autor do texto é esse aqui. Diante dessa situação, haveria a necessidade de uma noção ou categoria de totalidade. O que significa dizer que a teoria global de uma sociedade é requisito prévio para a compreensão de suas partes. Sem que o analista, tá? Sem que o analista tenha uma visão global, total, ampla, né, macro-sociológica, ele não consegue compreender devidamente as particularidades, porque toda particularidade, ela explica-se por si mesma, mas ao mesmo tempo ela é explicada pela totalidade a qual ela pertence e está vinculada. Então são dois movimentos. Então, sem ter uma noção ampla de uma noção, no caso, né, nesse caso, podemos dizer, né, vou usar o termo, uma noção da estrutura da sociedade, não é possível nós resolvermos os problemas concretos que essa realidade apresenta. Isto porque a coleta de fatos, diz ele, não tem sentido se não for orientada pelo ponto de vista da totalidade, por um a priori. Esse a priori não é arbitrário, mas está objetivamente implicado como princípio na vida prática do sujeito cognoscente. Os fatos não podem ser compreendidos como fatos isolados, separados, fixos, mas como elos de uma conexão infinita, como parte de uma totalidade significativa. Então, a buscar essa totalidade significativa é o que efetivamente se visa. Qual é a totalidade significativa? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da área privada. Quando um empresário tem que tomar uma decisão sobre qual estratégia que a sua empresa tem que tomar, a primeira coisa que ele busca é, bom, mas como é que está o mercado? Né? Como é que está se comportando o mercado? O mercado é essa visão de totalidade da economia, né, capitalista. Então, toda ação administrativa
no caso da administração privada, ela é tomada considerando este ambiente. Então, eu necessito ter uma visão do ambiente. O ambiente é esta totalidade. Na administração pública, o recurso é o mesmo, né? Seria uma totalidade dessa nação. A nação é a categoria maior de totalidade, a qual o administrador público, o analista, o elaborador de políticas públicas deve recorrer para saber de que modo os problemas, né, como se afeta, como a pobreza se explica. Né? Eu tenho que recorrer a uma ideia de totalidade. A pobreza não se explica a si mesma, né? Ela é explicada diante do contexto maior de algo que aqui no caso o Guerreiro Ramos chama de uma teoria global da sociedade. No caso, uma teoria da sociedade brasileira. Então, esse é outro ponto. É verdade dizer, os fatos sociais, todos eles, são fenômenos sociais totais. Isso significa dizer que seus diferentes aspectos perdem o sentido desde que são isolados. Desse modo, o autor exige que os analistas considerem a realidade brasileira, isto é, como um todo cujos caracteres se apresentam não só no conjunto, como em cada uma de suas partes, variando apenas de escala de uma para outra. Ok? Alguma pergunta sobre essa primeira parte? Alguma dúvida? Alguma colocação a ser feita? Fique à vontade, né? Para perguntar, para falar, pedir mais explicações, né? Exemplificações. Vamos ver, Marissa, se alguém se prontifica aí a levantar a mão. Eu fiquei com dúvidas sobre isso. Se quer apresentar um exemplo da sua vida cotidiana, né? Como, eu preciso formular isso, né? Sem entender isso aqui, eu não consigo, sem essa visão de totalidade, eu não consigo agir. A minha ação, ela acaba sendo ineficiente. Temos uma pergunta ali no chat, professor. Os fatos sociais que o autor fala se remetem aos fatos sociais de Durkheim? Sim, não. Se remete ao fato, porque o fato social do Durkheim ele tem um vício do positivismo, né? Ele dá uma ideia de que é algo concreto. Então, o fato social para o Guerreiro, né, para o Guerreiro Ramos, ele é um fato social misto. Ele é alguma coisa que já está, como se fosse uma moeda, né? Então, se você olha a moeda, quando você joga a moeda cai de cara, mas não sabemos exatamente o que é a coroa. Então, o fato social para o guerreiro, ele tem esses dois lados. Ele é cara e ele é coroa. Então, aquilo que já se mostrou, né? Se no caso se mostrou a cara, já se mostrou. Então, essa é a realidade já produzida. Agora, a possibilidade, a probabilidade de que a cara se converta em coroa, isso também faz parte da compreensão do fato social. Então, eu preciso saber o que está em um grande processo de construção. Para o Durkheim, a preocupação maior do Durkheim está em se ater ao elemento concreto, né, às instituições, ao que está instituído, ao que está em processo de apresentação. Não é à toa que os teóricos que posteriormente vão dar continuidade a vão dar continuidade às ideias do Durkheim, variaram as suas teorias para o estudo, por exemplo, dos processos de socialização do sujeito, né? Como que esse sujeito vai ser socializado, né? De tal modo que ele será um agente conservador da realidade instituída. Então, para o Guerreiro Ramos, tem essa complexidade na compreensão do fato social. Não sei se eu entendi, se eu respondi a contento, mas essa
Essa seria a resposta a ser dada diante do texto que nós temos. O Mike levantou a mão. Pode falar, Mike. Boa noite. Obrigado por Professor, perguntar, né? Diga, Mike. quando o senhor fala que a realidade manifesta seria aquele relatório, aquele balanço produzido pelo contador, e a pesquisa do clima organizaria uma fotografia da realidade em produção. É isso que eu entendi. O clima é. O clima, aí a gente tem que fazer a distinção entre o clima e a cultura, né, dentro dos conceitos. Então, o clima é o que está manifesto, né? Então, tá manifesto. Então, há um clima de desmotivação na nossa organização. Mas o máximo que você consegue ver é a desmotivação. Você não sabe o que a produz, o que a está causando. Porque isso, Michael, isso está no subsolo. Sim. Isso está no subsolo. E para você compreender a realidade, você tem que descer ao subsolo. Descer ao subsolo. Aí nós temos a realidade manifesta, o clima, o descontentamento, a desmotivação, e a realidade em estado de potência, latente, né? Que essa desmotivação, ela pode ir para outro canto ou ela pode estar sendo causada por outros elementos que eu preciso conhecer esses elementos. Aí, no caso, eu tenho que ter instrumentos, né? No caso, instrumentos analíticos que me permitam descer a essas profundidades. Porque o comportamento, ele é aparente, né? O comportamento é aparente. Mas o que motiva o comportamento, a intenção do comportamento, os valores, os princípios, esse substrato é que efetivamente eu preciso compreender. É esta relação que dessa diferença entre realidade manifesta e realidade latente. O conceito, só para te situar, o conceito foi extraído do Robert Merton, né, de um sociólogo norte-americano. Perfeito, muito obrigado. É como eu, Maico, tenho sofrido com insônia, não consigo dormir. Isto é o manifesto. Fiz uma bateria de exames para buscar o que efetivamente ocasiona, né, o que está por trás desse elemento. Eu fui buscar o estar em estado de latência. Né? E aí, veja, sua pergunta ela é fundamental, porque o que está manifesto, o que está latente, pode ser que o latente vá fortalecer o que já está manifesto, ou pode ser que o latente, em potência, reverta o manifesto, apresente outra coisa. Então, eu preciso ter ideia das possibilidades que esse latente me oferece. Né? Quais são as possibilidades que são subjacentes ao estado de latência? Né? Então, é aquilo que pode ser, mas também pode não ser. E o que eu quero que ocorra, eu quero que determinada coisa ocorra. Então, eu preciso fortalecer certos aspectos para que ela aconteça. Então, e nós lidamos isso no dia a dia né, nas nossas organizações. Então, quando a sua organização, o seu órgão, estabelece uma meta, né, uma meta X, eliminar ou reduzir a linha de pobreza para um número X, por exemplo. Eu quero reduzir a linha de pobreza, mas eu preciso entender, a pobreza está aí, está dada, é um fato. Eu tenho que entender o que está causando. E, o que é, e quais são as possibilidades para que isso que esteja aqui não fortaleça mais aquilo. Então, e isso vai depender da. O Guerreiro vai dizer. Esta coisa que está em produção depende da própria ação humana, né, da intervenção humana. É onde nós efetivamente intervimos. Não tiver bravo. Perfeito. Essa é a ideia. Perfeito. Ok? Muito obrigado. Vamos. Valeu. Fique à vontade.
Vamos adiante. Então, o que que o Guerreiro vai falar? Vai tentar buscar categorias compreensivas que nos ajudem a entender a realidade brasileira na sua totalidade. Então, coerente com suas exigências, o sociólogo afirma, partindo de um sum, o que quer dizer um sou, né? um elemento principiante, sou brasileiro. Eu me assumo como brasileiro. Eu fui formado como brasileiro. Portanto, eu tenho que pensar como brasileiro e estar comprometido com a realidade brasileira. Então, partindo de um sum, procuraremos empreender o esforço tendente a contribuir para a compreensão global da nossa sociedade. Então, se o sociólogo não se assume como um efetivo brasileiro, ele não consegue contribuir para a realidade brasileira. Então, é necessário que ele pense como brasileiro, que ele se considere um brasileiro. Porque se ele não pensar como brasileiro, se ele pensar com categorias estrangeiras, ele entra em estado de alienação. Mas efetivamente, ela não, não nos faz, digamos assim, não nos faz bem nesse sentido, estado de alienação. Claro que a alienação no radical é impossível eliminá-la, né? Mas, de todo modo, há elementos que agravam esse estado de alienação. Diz ele, o aspecto fundamental da problemática do nosso país consiste em aguda tensão entre forças centrípetas e forças centrífugas nele atuante. Na verdade, essa tensão sempre existiu e por isso mesmo podemos encontrar em nosso passado antecedente as situações que hoje estão se tornando dramáticas, ou seja, há forças que atuam, tá, para fazer com que o Brasil continue o mesmo à época e há forças que querem lançar o Brasil à potencialidade, né? Então, há forças que querem deixar o Brasil cada vez mais dependente dessa economia e há forças que querem tornar o Brasil, de fato, uma nação independente, uma nação autônoma, né? Então, são essas forças centrífugas e as forças centrípetas. A partir da exemplificação dessa tensão aguda em nossa economia, né, ele vai pegar dados econômicos para dizer, olha, como isso está em nós. Ele conclui, o impasse que esses dados econômicos traduzem se reflete em todos os níveis da sociedade brasileira. Esse impasse, que jamais se apresentou de modo tão agudo, suscita verdadeiro cisma da vida brasileira. Cisma que consiste na coexistência no país de duas sociedades. Uma velha, com todos os seus compromissos com o passado, e outra recente, nova, buscando um novo estilo de vida, ainda por criar ou apenas ensaiando em círculos de vanguarda. Então, aquele momento dos anos 50, para esses intelectuais, Michel, era o momento. De um lado, nós estávamos abandonando patrimonialismo, né? Nós estávamos abandonando velhos hábitos, velhos costumes de uma sociedade arcaica. E ao mesmo tempo, se apresentava para o Brasil a possibilidade de ser uma outra sociedade. O aumento do consumo, o aumento do trabalho via industrialização, isso traria uma outra possibilidade. Então, para o Guerreiro Ramos, ali era o grande atrito, né? O grande momento que o Brasil estava vivenciando. Então, sua expectativa é que sua análise seja estimulante para a tomada de consciência crítica da realidade e, assim, para a estimulação da mudança. Então, é isso que ele vai buscar. Daí, ele propõe, tá, mas como é que... Eu concordo com ele e tudo mais, mas o que estrutura? A gente pode perguntar, mas o que estrutura a realidade brasileira? Quais são os elementos que conferem a essa realidade uma estrutura? Porque essa estrutura ela tem que ser atacada, né? Senão, nós vamos nos tornar verdadeiros conservadores dessa estrutura. E só conserva a estrutura quem está com ela se beneficiando. Então, as forças, né, que nós podemos chamar aí, alguns de nós chamamos as forças retrógradas, né, os grandes donos do latifúndio,
os senhores de terra, os defensores do escravagismo, né, os defensores da política café com leite, queriam manter o Estado, né, conservando, por exemplo, a população do cabresto ali o tempo inteiro. Por quê? Porque quer manter a estrutura. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso lançar forças, porque uma nova sociedade está em estado de potência e ela tem que se libertar dessas amarras, né? Então, quais são as categorias que explicam a sociedade brasileira? É isso que ele vai apresentar na segunda parte do trabalho. Então, ele chama um conjunto de 5 categorias, tá? A primeira dela é a dualidade. O Brasil é um país dual. É inevitável a dualidade. Por que é inevitável a dualidade? Porque o Brasil ele vivencia o novo e o velho, o moderno e o atrasado. Isto é uma característica da sociedade brasileira, esse elemento dual. E naquela época, o que se considerava? Que o litoral do Brasil era tendente ao desenvolvimento, à vanguarda, e o interior era mais conservador. Era uma dualidade dentro da sociedade brasileira. Do ponto de vista econômico, do mesmo modo. Uma coisa é a economia industrial, outra coisa é a economia agrária, né? Então, essas são características dessa dualidade. Então, dizer, essa dualidade é resultante da conexão histórica universal em que se viu apanhado o Brasil. É fruto da necessidade de integração forçada, não, desculpa aqui, está errado, né? A integração forçada do país no mundo moderno eurocêntrico. O Brasil é dual e múltiplo, pois tem em si todas as fases de desenvolvimento. A lei da dualidade pode ser generalizada para todos os aspectos da vida brasileira. O Brasil é um país dessa dualidade. Parte do Brasil quer se modernizar, parte do Brasil quer se manter como está. Parte da economia quer se lançar aos avanços, parte da economia quer reter. Parte da cultura brasileira quer estar par e passo, né, com a cultura global. Parte dessa cultura quer reter os costumes e os velhos hábitos. Então, o Brasil é regido por essa dualidade e não é que se queira dar um caráter essencialista a essa dualidade, né? Mas é simplesmente dizer que nós temos isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Então, quando a gente vai fornecer elaborar uma política pública, veja, eu preciso ter dinheiro, ter recursos em políticas públicas que sejam direcionadas ao agronegócio, que gira na economia internacional, mas, ao mesmo tempo, tem que ter políticas públicas para a agricultura familiar. Essas duas realidades, elas são duais. Ela reflete uma dualidade. Então, eu necessito lidar com isso. Porque se eu pegar todo o recurso e jogar para o agro, eu vou acabar com a agricultura familiar, que é a que nos sustenta, nos alimenta. Mas, ao mesmo tempo, se eu jogar todo o recurso para a agricultura familiar, eu não vou conseguir produzir em quantidade suficiente para alimentar a própria população. Então, essas coisas se manifestam nessa dualidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, a primeira característica que ele coloca para nós compreendermos a sociedade brasileira é a dualidade. É o primeiro ponto. O segundo, heteronomia. O que é heteronomia? O caráter mimético dos países colonizados. Nós somos colonializados. Nós somos colônia. E, como colônia, nós mimetizamos as ideias estrangeiras. Nós nos submetemos passivelmente às ideias estrangeiras. Tudo que é do estrangeiro é bom. O que é nacional é ruim. Até hoje isso ainda está impregnado em nós. O caráter mimético dos países colonizados é resultado da situação global em que estão. O prestígio das metrópoles se lhes impõe inexoravelmente. Diante do imperialismo desse prestígio, não é dado ao país colonializado
colonizado fazer opções. Nem lhe pode ocorrer mesmo a ideia de opção, senão a partir da possibilidade real de liquidar sua dependência. Então, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, nós somos muito acomodados, porque como a gente pensa? A gente pensa o seguinte: olha, é mais barato comprar a tecnologia do que você jogar investimentos para produzir tecnologia. Então, todas as vezes que eu penso assim, eu fortaleço o estado de dependência, né? O estado de colônia nossa. Então, jamais nós vamos conseguir nos libertar da dependência se nós não criarmos aqui grandes centros de excelência tecnológica, se nós não tivermos aqui prêmios Nobel. Nós não vamos nos libertar. A gente vai estar sempre de joelhos, beijando a mão dessa tecnologia. E aí quando a gente cria essas dependências, meus queridos, não, o Senhor não nos permite sair dessa condição. Então, a heteronomia é isso. Nós somos sujeitos miméticos, nós somos sujeitos que estamos sempre mimetizando, e às vezes muito pior, o que faz sucesso lá fora. Ah, faz sucesso, aplica lá. Ah, está dando certo. Eu vou dar um exemplo. A gente ouve muito um discurso sobre o Estado mínimo, favorável ao Estado mínimo, né? Com muita corriqueira. Todo mundo defendendo o Estado. Não é todo mundo, né? Algumas pessoas defendem o Estado mínimo. Mas a pergunta que nós temos que fazer, e que vale a pena, é: será que o Estado mínimo brasileiro é o mesmo Estado mínimo que tem que ter a Alemanha? Será que nós temos que ter ainda quem defende o Estado mínimo? Porque quem defende nem se faz essa pergunta. Ele acha que porque a Alemanha, os Estados Unidos têm tantos mil funcionários públicos, o Brasil também tem que ter, proporcionalmente. Ele acha que o Estado mínimo, porque o Estado mínimo na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, se detém em segurança, saúde, educação, o Brasil tem que ficar segurança. É puro mimetismo. Não sequer questiona qual é o Estado mínimo, o que é o mínimo para a sociedade brasileira. Então, a heteronomia ela leva a essa macaquice, a esse papagaísmo, desculpa a expressão chula, tá? Então, uma outra característica do Brasil é a heteronomia. E uma das consequências diretas da heteronomia é a alienação. Então, o Brasil está entre os povos que têm sido proletário externo dos países de centro econômico. A sociedade brasileira é profundamente marcada pela alienação, pois ainda não está plenamente consciente, né, ao seu alcance, a manipulação direta dos fatores de seu desenvolvimento. A alienação é a deficiência de comando de si mesmo. Então, ele acusa, enquanto nós estivermos sofrendo, enquanto nós dermos ainda razão à dualidade, à heteronomia e à alienação, nós continuaremos a ser, né, uma cultura dependente economicamente, etc. e tal. Mais duas categorias: o amorfismo e a inautenticidade. A organização superestruturária de nossa sociedade, carecendo de forma ou de relação orgânica com as peculiaridades do país, se altera simetricamente conforme as influências que recebe do exterior. Nosso constante proceder mimético, nossa imitação e transplantação habituais são parte de uma totalidade, no caso da situação colonial a que fomos expostos desde a chamada descoberta. Nós somos amorfos. O que quer dizer amorfo? O Brasil não consegue criar uma estrutura social consolidada. Ele está sempre imitando lá fora. Então, ele nunca consegue sedimentar elementos, porque muda lá fora, automaticamente tem que mudar aqui dentro. Assim pensamos. Então, nós somos amorfos do ponto de vista de estrutura social. Ela não está consolidada. Então, quem não tem a estrutura consolidada vive
vive à mercê das mudanças externas o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Então, o amorfismo é uma outra característica da sociedade brasileira. É uma categoria que a gente compreende. E a inautenticidade. O Brasil é um país inautêntico, porque se pauta econômica, política, social e culturalmente por normas que não permitem a atualização de suas potencialidades e que vigoram à custa de um contínuo déficit de seu ser. No Brasil, a superestrutura normativa e modeladora da vida nacional, assimilada dogmaticamente pelos cidadãos, os incompatibiliza com a sua realidade. Então, nós somos inautênticos, nós somos alienados, amorfos. Essas são as grandes categorias analíticas que explicam a sociedade brasileira. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um elemento, você já deve saber, a gente está sempre sabendo qual que é o autor que está fazendo sucesso lá fora. Michel Foucault, Pierre Bourdieu. E logo imediatamente os nossos programas de pós-graduação adotam esses autores de imediato, sem pestanejar os olhos. Por quê? Porque agora é Habermas. Né? Não, agora é Michel Foucault. Então, o Brasil vive nesse estado de alienação, de inautenticidade o tempo inteiro. Ele não se firma como uma identidade autônoma. Ele tem dificuldade de se firmar como identidade autônoma. Então, essas são as grandes categorias que o Guerreiro vai nos apresentar. E o texto que vocês têm para estudar é isso aí. Né? Exatamente, essas categorias, esse grande elemento estruturante da realidade brasileira. Agora, há elementos que ele denomina de elementos aestruturais, ou seja, que ainda não são estrutura, mas podem estruturar, que são os elementos em latência. Né? Que horas são? São 20h17, eu não quero importuná-los por muito tempo. Eu acho que na exposição está tempo suficiente expondo o texto, e vamos abrir agora para uma conversa, para um debate, né, para uma discussão a partir da apresentação do texto que vocês têm que ler e da tarefa que, né, obviamente, terão que realizar. Ok. O que é que vocês acharam dessa provocação? Né? Olha, isso é dos anos 50, né? Dos anos 50. Reparem, por exemplo, o caso das vacinas. O que a gente paga de royalties vai muito dinheiro embora. Nossos gastos com essa tecnologia, eles são muito maiores do que se a gente fosse pegar os nossos jovens, né, que despontassem intelectualmente nas nossas escolas e colocássemos esses sujeitos para se tornarem cientistas. Seria mais barato, tenho certeza. Tá? E essas pessoas estariam produzindo novidades, fazendo as coisas. Então, esses são aspectos que nós vivenciamos em razão, né, da maneira como se consolida, como está consolidada a realidade brasileira. Então, reparem, a gente nós precisamos ter uma categoria maior, né, uma categoria ampla, que é mais ampla possível, para que nos ajude a pensar, a pensar os nossos problemas. E esses problemas mudam sentido quando rebatidos a essa totalidade. É exatamente essa ideia principal do Guerreiro Ramos. O Henrique também aqui está conosco, né, acompanhando a turma. Não tinha te visto, Henrique, desculpa. Vamos lá, alguma pergunta? Esclarecimento? Vocês conseguem visualizar a administração dentro mesmo a administração pública dentro desse processo?
Esse é um ponto que eu insisto muito em especial com os estudantes do curso de graduação aqui da administração, né? Eu sempre falo para eles, olha, sem que você tenha uma visão de totalidade, você não consegue administrar nada, porque compreender o todo é o fundamental. Porque os movimentos pequenos, a gente não tem ideia, né, de como o pequeno está devidamente linkado a algo maior. A gente no cotidiano, né? No cotidiano, então, por exemplo, na nossa casa, a gente pega, ainda que a gente separe, né, o recicle, o orgânico do reciclável, meus queridos, uma vez que a gente coloca ali na lixeira, a gente não tem mais a mínima ideia do que se passa, né? Nós não conseguimos formar uma visão da cadeia produtiva, digamos assim, né? Do total de para onde essas coisas vão. Então, hoje, boa parte do curso que vocês verão ou que já viram, vocês vão perceber que os professores, grande parte das disciplinas, vão tentar sempre dizer para vocês: vamos pensar o todo, vamos pensar o todo, vamos pensar a cadeia logística, né? Vamos pensar o ambiente, o ambiente, né, organizacional. Estão sempre buscando o pensamento do todo, porque o todo ele traz um sentido de explicação para as partes, né? Esse é o ponto. Pois não? Diga, Jaque. Oi, oi, vocês me escutam? Hein? Perfeitamente. Sim? Tá, meu equipamento dando problema aqui. Não, eu achei interessante, foi uma pena, assim, eu sou servidora aqui da URGS, eu tive acesso a esse material todo só hoje, eu só consegui ter acesso a ele hoje, uma pena não ter conseguido ler previamente, assim, mas eu achei várias questões, assim, da apresentação, várias questões me vieram, assim, bastante... são algumas problematizações que estão surgindo aqui, por exemplo, né, que o autor ele traz parece um ensaio assim realmente um ensaio de olhar as coisas, inclusive a sociologia, né, os fatos sociais do caso assim, de uma perspectiva mais sistêmica, né? E é interessante, mas é interessante também como isso fecha com o contexto mundial da época, porque é justamente na época também que tá surgindo a teoria dos sistemas, né? A teoria geral dos sistemas na Alemanha, justamente, né? Então, é curioso como ele traz uma problematização assim, desafia o Brasil a se tornar mais autônomo, né? Deixar um pouco né? Superar a sua heteronomia, mas ele também, como sujeito, está nesse contexto mundial também, claro, mais progressista no caso, né? Porque aí a perspectiva dele é mais progressista para a época, né? Surgindo lá a teoria dos sistemas, enfim. E que, enfim, abre todo um outro campo realmente para um pensamento mais progressista. Eu não sei, como eu não tive contato com o texto, quando ele fala da questão de amorfismo, de não se ter uma identidade, né, de o Brasil não ter uma identidade, assim, eu não sei, eu vou avançar no texto depois também, mas não sei se, não me parece que o Brasil sofra dessa crise de identidade. Eu acho que o Brasil tem uma identidade, só não consegue, só meio que talvez tenha vergonha de dizer, mas o Brasil se identifica com a identidade de submisso. E se isso já não seria realmente uma identidade, entende? Claro que não para a maioria da população, mas principalmente para as elites, né, que sempre dominaram o contexto público, né, o contexto público ele sempre foi muito capturado pela questão do poder econômico, né? Essa elite tem sim essa identidade, não é mais vantajoso estar nesta posição, nesta identidade, né? E aí a gente vê como é que a gente enxerga isso no serviço público. Eu vejo muito essas constantes desvalorizações, essa constante tentativa de sucateamento, né, de redução ao estado mínimo e tal,
muito como reflexo disso mesmo, assim, de não, para que o serviço público ele seria para servir, ele é para, por princípio, para servir esse povo, né? Para servir ao seu povo. Mas se eu estou nessa identidade, nesse lugar de identitário, de não, essa não é a nossa função no mundo, a nossa função é servir os demais, né? Realmente o serviço público perde o seu sentido de produtor de serviços, de qualidade de vida, né, para o seu povo, para o seu próprio povo. Enfim, né? Então eu acho que não sei se seria uma questão de não ter identidade, mas pelo contrário, de se tentar sustentar uma identidade assim, que é favorável para alguns, mas não é favorável para o resto, né, para a maioria do povo. Desculpa, são coisas que foram surgindo por aqui, né? Vou tentar me aprofundar também agora na O que vale biografia. é a reflexão, né? De fato, o que ele nos quer fazer ver, nesse caso, você tem razão. Mas o que ele quer nos fazer é que, embora haja um pouco uma realidade já consolidada que quer se conservar, o novo ele está ali sempre em estado por baixo, em estado de ebulição. E a mudança dessa estrutura só é possível se nós arrancarmos isso que está em estado de potência e trazermos da potência a concretização. Esse é o ponto, né? Então, aí ele vai denunciar a sociedade de época, né? E vai dizer, olha, o momento é esse. Ou a gente sobe no trem, ou nós vamos estar ferrados. Né? Nós vamos ferrar. E mesmo que você suba no trem do desenvolvimento, nada garante que irá chegar lá. Né? Nada garante. Temos mais alguém, Marissa? Professor, nós temos um comentário do Rafael, que o Brasil é marcado por colonialismo, escravidão e autoritarismo, podem ter contribuído para essa cultura de submissão. E depois uma pergunta, mas relacionada ao trabalho, que aí a gente fala um pouquinho melhor depois. Tá ótimo. Quando eu ministro aqui na disciplina de filosofia e ética, aqui no curso de graduação, e a gente vai discutir ética, nós vamos discutir moral, obviamente. E eu pergunto para os estudantes assim: o que vocês acham do jeitinho brasileiro? De imediato, os estudantes condenam. Né? Condenam o jeitinho brasileiro. Aí a gente pergunta: por que você condena o jeitinho brasileiro? Não seria o jeitinho brasileiro uma coisa positiva e não necessariamente uma coisa negativa? Bom, aí mais da metade já quer me botar para fora da sala de aula. Como é que pode o professor de ética e de moral querendo dizer que nós temos que pegar o jeitinho brasileiro? Mas o argumento, né, o argumento retórico, não sofística, né, o argumento retórico, é dizer o seguinte: o jeitinho brasileiro ele só passou a ser relevante no momento em que se implantou sobre a sociedade brasileira a burocracia. A burocracia é um ingrediente externo à sociedade brasileira. A burocracia chega com a família real portuguesa. E o brasileiro, na sua dinâmica, para além do bem e do mal da avaliação de juízo que nós possamos fazer, aquela dinâmica. É claro, no momento que aqui se institui a burocracia e as relações de compadrio, as relações de proximidade, de resolver o problema na pessoalidade, isso é visto de modo negativo e afastado. Né? Tremendamente. E aí o brasileiro, para conseguir resolver os seus problemas, ele cria o jeitinho, são formas de contornar a burocracia. Talvez a burocracia, no dia de hoje, né? No dia de hoje, a burocracia tem seu papel, né? Sejamos também claros. Mas talvez algumas questões elas consigam ter resposta muito mais rápidas e eficiente se você deixar a burocracia de lado. Eu não quero aqui, não vamos entender aqui né, interpretar como um sujeito que está burlando. Não é isso. O que eu quero entender
que se entenda é que a racionalidade burocrática não fazia parte da realidade brasileira. E ela é jogada, ela é estruturada. Então, quando se firma a sociedade brasileira, né, você sabe perfeitamente que foi Getúlio Vargas quem vai fazer isso, né? O Vargas vai utilizar a burocracia nos anos 30 exatamente para combater o patrimonialismo, para combater o mandonismo. Ele diz, não, agora nós não podemos mais nos envolver, né? O Estado ele tem que estar a serviço do Estado, a sua burocracia tem serventia. Então, para você ingressar na carreira, não é indicação, não é QI, tem que fazer concurso público. As pessoas vão ter igualdade de oportunidade, etc. Elementos positivos da burocracia. Mas o elemento imediato, moral, né, o moralismo de combate ao jeitinho brasileiro, dá a ideia como se nós fôssemos um povo alemão, que vai resolver as coisas tudo, né, plenamente nas suas formalidades, no seu formalismo, né? Diga. Justamente eu estava inúmeras vezes eu reflito sobre isso, né? Que a burocracia não existe organização e sistematização sem a burocracia, porque ela Sim, pressupõe certos isso. passos para se fazer registros e se fazer de novo, uma organização sobre o todo, né? Mas o que acabou trazendo problema é que começaram a querer pular esses passos da organização, né? E diante de um quantitativo superior à possibilidade de demanda, essa burocracia acabou sendo a culpada pelo entrave em inúmeros processos. E aí o jeitinho passou a atuar, né? Passa o meu na frente, né? Passa. Eu tenho um casal de amigos que até agora não mora mais no Rio de Janeiro, mas eles deixaram de casar porque não conseguiram vencer as etapas registrais e cartoriais, enfim, da máquina da cidade do Rio de Janeiro, enfim, que onde eles andavam tinha entraves, e aí é um outro efeito, né? É o contra-jeitinho, é a exigência extrema da formalidade proporcionar, escusamente, alguma facilidade, né? Isso aonde não tem um respeito germânico, um respeito pela coletividade, ou enfim, ou se tem noção da importância do teu serviço, do teu trabalho, do fluxo, enfim, seja lá qual for, se perde, né? Sim. Isso se perde, né? Isso se Tem, perde tem efeitos totalmente. muito negativos. Porque a pergunta que talvez a gente tenha que fazer é o seguinte: quando eu devo me valer da burocracia e quando eu não devo me valer da burocracia? O problema é que a gente acha que a burocracia é a solução para todos os tipos de organização, né? Mas nós temos que saber em que momento, até que momento, ou até que grau essa burocracia deve ser devidamente implementada. Então, vamos dar um exemplo concreto. Eu tive uma estudante que fez a tese do doutorado dela sobre os pontos de cultura. Ainda já tem anos aí que ela fez um ponto de cultura. E uma das coisas que ela identificou, ela fez inclusive com né, algumas organizações sociais no Rio de Janeiro, é que, por exemplo, determinadas ações sociais, como levar o teatro à população, os sujeitos queriam, os agentes sociais querem levar o teatro, né, popularizar o teatro, fazer peças, mas eles não têm recurso para fazer isso. Então, eles precisam de recurso. Para fazer o recurso, para ter o recurso, ele tem que submeter o projeto ao, ao governo, né? Para pegar a lei Rouanet, seja lá o que for, né? Tem que submeter o edital.
O praticante, ele quer simplesmente fazer a apresentação do teatro. É isso que ele quer. Mas aí o que acontece? Aí você diz, não, para você ter o dinheiro, você tem que elaborar um projeto. Mas você não pode elaborar um projeto de qualquer jeito. Você tem que elaborar um projeto nesse script. Para elaborar o projeto, cada verba é datada. Você não pode gastar a verba do jeito que você quer. As verbas são destinadas para finalidades específicas. Você tem que criar indicadores das aplicações das suas ações. Você tem que fazer um relatório comprobatório. E uma das coisas que ele identificou é que o agente falava assim, cara, eu vou fazer por conta própria, porque eu não consigo, eu não tenho estrutura para lidar com essa burocracia. Não é possível formar outras formas de controle. Mas aí a burocracia, o que é dinâmico, o que é orgânico, a burocracia, né, o dinâmico e orgânico, a burocracia vem e fecha. E fecha. E aí as coisas não vão acontecer mesmo, não vão acontecer. E a maioria das pessoas, inclusive, até desistem. Isso Então, que o senhor ainda não falou na prestação de contas. não me fala disso! É que Essa era a dor de cabeça desses caras. casualmente, eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado, né? Sim. E trabalho atualmente na assessoria de um gabinete, na parte técnica, enfim, fazendo a análise para o julgador poder emitir a sua opinião em forma de voto, né? E casualmente eu peguei 3 ou 4 expedientes que falavam por falta de prestação de contas da aplicação de recursos na cultura, né? Tava uma incomodação tremenda para o gestor que retardou a cobrança do agente cultural lá e do próprio agente cultural que já estava com umas quantas certidões, uns quantos lançamentos de dívida ativa nas suas costas, porque não se atrapalhou no negócio, né? Se prestou o serviço, se a comunidade foi atendida ou não, é um negócio que não aparece. O que aparece é que não houve a prestação de contas, né? Esse é um aspecto, porque aí a gente, como o nosso pensamento, né, o pensamento público, ele é um pensamento que se move exclusivamente pela burocracia, né, pelo estado estrutural da burocracia, né, a gente perde muito em inventividade, em saídas, em outras formas de controle, em outras formas de prestação de conta, né, de como nós vamos buscar soluções ao elemento. Aí daqui a pouco o cara tem que abrir o CNPJ. Claro, tem certos elementos que precisam ser. Mas daqui a pouco o que ele faz? Ele contrata um escritório que vai fazer o negócio para ele. Aí você já não pode botar o dinheiro do valor que recebe, o pagamento do escritório que você paga de consultoria para fazer as coisas. Então, vai dificultando, né? Então, talvez a pergunta que a gente tenha que fazer aí é exatamente em que situações nos serve a burocracia, em quais outras situações ela não pode ser. E aí eu preciso pensar, né, ser criativo, buscar alternativas para esse elemento, né? Sei lá, eu acho que são indagações que necessitam ser feitas, né? Para que a gente não entre no modo de operação, né? Eu sei que é difícil, porque a gente vive na burocracia, a burocracia é fundamental, tá? Mas apostar na burocracia o tempo inteiro para a gestão pública, né? Buscar formas de coprodução de serviços públicos, né? Sei lá, podem ser alternativas, né? E justamente essa falta, vamos lá, de pertencimento, sei lá, nós somos uma sociedade de informação, um país relativamente que existe, relativamente novo, né? E aí formado por muitos povos, muitos imigrantes, e ainda
daqui a pouco aquela sensação de que isso não é de ninguém, né? Isso não é de ninguém, eu não tenho cuidado de que o autor fala lá, né? Que tem que se identificar com a causa, né? Tem que se identificar com Com a realidade. país, com a realidade, em ser brasileiro e não um imigrante que mora no Brasil, né, mas que quer importar as coisas de outra nação que tem não sei quantos anos-luz mais de vida, de formação, de estruturação, que já passaram por todos os problemas, então, que estão num outro estágio, e aí eu vou utilizar aquilo aqui, necessariamente não pode ser um É, E não sei se também uma questão que possa ser pertinente é em determinados casos, né, ver a burocracia conforme o caso, né, mas a quem ela serve, né, ou se existe o sentido, né, para o contexto, né, eu acho que é nisso que a nossa tendência a copia e cola, né, digamos assim, ela nos faz perder a dimensão da finalidade muitas vezes, né? Bom, para esta finalidade, esta burocracia é adequada, ou seja, a burocracia deve servir ao serviço, à população alvo do serviço, né? Então, esta serve para este contexto, para esta finalidade, e se não serve, a gente tem que inventar outras. isso. A responsabilidade de inventar outras, de criar conforme o contexto, conforme a escuta que a gente faz desse contexto social, é nossa, servidores públicos, né? É nossa essa responsabilidade. A gente demora a se dar conta disso também, assim, né? Porque a gente tem a tendência de cair na queixa do comum e esquece que nós temos responsabilidade de criar também, né? Que nós temos isso em potência conosco, né? Exato. Bom, Marisa, você, para esclarecer os problemas, Marisa, do fórum, como é que... Sim, sim. Eu vou pedir para vocês me encaminharem mensagem, né, se estiverem tendo algum problema ali, mas acho que a gente já pode falar um pouquinho do trabalho, professor. Sim, pode, Eu fica à só, vontade. eu vou Você, só resgatar ali né, o enunciado e acho que a gente pode ir falando, né? Então, pessoal, a ideia do fórum é que vocês respondam a seguinte questão. Considerando que a prática administrativa consiste em uma ação social que envolve a compreensão de determinada realidade organizacional, explicação e discussão a seu respeito, bem como intervenção sobre a mesma, visando mudança orientada por determinada finalidade, elabore breve explanação sobre de que modo as categorias compreensivas, dualidade, heteronomia, alienação, amorfismo e inautenticidade, citadas pelo professor aqui na aula, e propostas por Guerreiro Ramos, podem auxiliá-lo quando da prática administrativa na organização da qual participa. E também deve-se realizar comentários nas postagens dos demais colegas. Professor, o senhor quer falar sobre o trabalho? O senhor quer explicar né, de alguma outra forma? Posso? é isso aí, sei como você bem... A primeira pergunta aqui que veio é né, a expectativa, a quantidade de linhas recomendadas para resposta. Silvana, nós não temos uma quantidade definida, tá? A gente optou até por não trazer essa expectativa, porque a ideia é que, de fato, vocês compreendam essas características, compreendam as categorias, certo? Se apropriem, de fato, dessa leitura, desse material e tragam a experiência de vocês. Então, precisa ser uma quantidade de linhas suficiente para que vocês explanem essas cinco categorias a partir da realidade, das experiências do dia a dia de vocês. Tá? Então, assim, podem ficar bem tranquilo, eu tenho plena consciência que esse é o primeiro trabalho, essa é a primeira entrega de vocês, e a ideia é que, de fato, vocês compartilhem da realidade, dessa experiência que vocês já trazem para o curso, mas, né, resgatando o que o professor falou lá no começo, embasando essas respostas, né, trazendo referências, citando para a gente, de fato, quais as leituras que vocês fizeram, que vocês se apropriaram para elaborar essa resposta.
Então, a experiência de vocês é muito positiva, é muito bem-vinda, mas nós também queremos essa fundamentação teórica, certo? A partir do que o professor recomendou aqui como leitura, inclusive leituras obrigatórias e complementares, né? Caso, porventura, vocês precisem priorizar essas leituras, ali a gente já tem essa divisão, leituras obrigatórias e complementares. E o que é muito rico para a gente e para vocês principalmente é de fato fazer o comentário nas postagens dos colegas. Então nós pedimos que além do comentário de vocês, vocês tirem um tempo ali para ler de fato o que o colega comentou, o que o colega compartilhou, se vocês concordam, por que concordam, se vocês discordam, por que discordam, de repente trocar experiências, entender que vocês fazem alguma atividade semelhante ou que vocês têm um entendimento semelhante sobre determinada categoria, por exemplo, ou que tu possa ajudar a complementar, trazer uma visão diferente do que foi colocado, da experiência que foi compartilhada. Então, de modo geral, essa é a nossa expectativa em relação ao fórum. Tá? Vocês vão ver que é uma troca, de fato, muito legal, muito interessante, principalmente para a turma 8 que está entrando agora, né? Vocês vão ter oportunidade de conhecer a perspectiva do colega, né? Entender quem é a turma, de onde vem, o que traz como bagagem para a disciplina e qual o entendimento deles a partir dessas leituras, dessas recomendações que o professor fez. É isso, professor? Exato, exatamente aqui. No meu campo, por exemplo, né, se eu fosse fazer uma postagem, eu diria, olha, tem predominado na academia, na Academia Científica Brasileira, a publicação de papers em inglês. As revistas nacionais todas exigem o texto em inglês. E cada vez mais a nossa ciência se afasta da população, porque a população, não lê inglês. Ninguém lê inglês. Então, a gente fica jogando, torna a ciência uma brincadeira de pif-paf entre nós mesmos. A gente não coloca a nossa ciência, não traduz a ciência em compreensão para a população. Então, essas são coisas que nós ainda vivenciamos. E olha, defender, por exemplo, né, que as nossas revistas não compactuem, né, ou busquem uma política editorial distinta, é muito diferente. Algumas revistas já nem publicam mais em português. Revistas brasileiras. Então, quando é que uma pessoa, um nacional, vai pegar uma revista dessa? Não vai nunca. Não vai nunca. Então, eu faria uma postagem dessa. Né? O Micael, né? É Micael, né? O Micael, a fala do Micael já é uma postagem. A fala a respeito do que ele faz, do que ele coloca, já é uma postagem. Entende? Esse é o ponto. A Ana também tem falas, então cada um vai buscando essa. Ana, não, desculpa, é colega da URGS aqui. Angélica. Angélica. Desculpa, Angélica, perdão. Então, a Angélica já é a postagem, o que ela falou, isso já é provocador. E cada um vai conhecendo, né, a realidade do outro e dizendo, puxa vida, não, eu estou chorando aqui, mas a tua situação é pior do que a minha e tal, etc. Né? Faço comentário analítico, comentário crítico. Né? Essa é a ideia. Feito? Eu sei que já estão todos cansados. Né? Nós prolongamos um pouco mais, porque hoje é o primeiro dia, tem apresentação e tal. Das próximas vezes, né, normalmente a apresentação vai no máximo em 50 minutos e depois a gente né, passa direto para as discussões. Tenha uma boa leitura do texto. Em caso de dúvidas, contato, não fique constrangimento em nos escrever. Nós estamos aí disponíveis para exatamente isso, né, para que a fluidez do curso vá ganhando. Mais coisas. A surpresa vai lá na frente, né, Marisa? As outras postagens vocês vão se surpreender, porque nós vamos exigir de vocês muita criatividade. Muita mesmo. Exatamente. E é uma dica para vocês, tá?
A gente entende, né, que essa primeira semana, esse é o primeiro trabalho, é um fórum para vocês compartilharem experiências. Então, assim, tá realmente muito tranquilo, viu, pro lado de vocês. E nas próximas semanas, se vocês puderem, se vocês tiverem de fato disponibilidade, tentem fazer a postagem antes da videoconferência. Porque na videoconferência a gente pode conversar sobre o trabalho de vocês, pode apresentar uma outra perspectiva, o professor pode comentar também, né, o entendimento dele a partir do que vocês colocaram, do que vocês enviaram. Então, vocês vão ver que é um trabalho que, de fato, vai exigir da criatividade de vocês, mas é muito interessante, é muito legal e é, de fato, um exercício para a vida, assim, não é nem para disciplina, é reflexivo mesmo. Beleza, pessoal? E se vocês tiverem alguma dificuldade de ordem técnica para fazer as postagens, para fazer o envio dos materiais, por favor, me procurem o Henrique, tá? Não fiquem com dúvida, não fiquem com dificuldade, qualquer coisa, por favor, me acionem. A gente recebeu um comentário de uma colega que não tinha conseguido fazer a postagem. Eu fiz a revisão ali da disciplina, eu de fato não encontrei nenhum problema, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, por favor, me sinalizem ali que eu já, né, a gente já tenta adequar, já tenta ajustar para que vocês consigam ter melhor experiência ali com o Moodle. Então, muito obrigado. Bom descanso para vocês, boa leitura. A gente se encontra na semana que vem. Então, um grande abraço. Muito Obrigada, obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.